Olá, profissionais de SMS, eu sou a Jenny e faço parte do Grupo Share. Antes de eu começar o vídeo de hoje, eu vou pedir para você aquele joinha para dar uma força para o nosso canal. Se você preferir, dá o joinha no final, mas não esquece de dar o joinha para me deixar muito feliz. Vamos continuar a falar sobre a série Periculosidade, só que vamos falar sobre periculosidade com inflamáveis, então nas atividades e operações com inflamáveis. O anexo 2, que é a parte de inflamáveis, ele é um pouquinho mais extenso do que os outros anexos. Então, a gente subdividiu em duas partes. Então, a gente vai ter hoje a parte 1 e na próxima semana a parte 2. Então, bora lá! Vem comigo! Não sai daí não! Presta atenção, porque é muito interessante esse assunto e te ajuda demais na parte de caracterização de atividades e operações periculosas voltadas a material inflamável. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa questão de caracterização. Então, com as atividades e operações com inflamáveis, quem que vai receber o percentual? Aqueles colaboradores que se dedicam às atividades que nós vamos falar a seguir e também aqueles que operam na área de risco. Então, não esquece, não é só manusear, trabalhar. Então, aqueles colaboradores que estão dentro da área de risco também têm o direito. Então, as atividades e operações, produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, então, GLP, por exemplo. Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos de vasilhames não desgaseificados ou decantados. Então, está transportando vasilhame, está vazio? Ainda assim, tem direito adicional. Postos de reabastecimento de aeronaves. Então, a gente viu a questão do abastecimento. Então, lembra, a gente tem pit stop. Então, os pit stops são aqueles lugares onde a gente leva a empilhadeira, por exemplo, fazer o reabastecimento na indústria. Então, o pessoal que faz o reabastecimento ali, por exemplo, da empilhadeira tem. O pessoal de aeronave tem. O pessoal do posto de gasolina que abastece, né, o nosso carro. Eles têm direito adicional. Aí você fala assim, poxa, em outros países não tem a posição que é o frentista nesse posto de trabalho. A própria pessoa vai lá e abastece. Mas no nosso caso aqui no Brasil, tem o frentista e ele tem direito a esse adicional. Locais de carregamento de navios tanques, vagões tanques, caminhões tanques e enchimento de vasilhames com inflamáveis ou gasosos liquefeitos. Então, tanto no carregamento como no descarregamento, essas atividades está manuseando material inflamável, né, produto inflamável, então estão aí na relação dos que dão direito ao adicional. Serviços e operações de navios tanques, então caminhões tanques, bombas e vasilhames com inflamáveis liquefeitos ou gasosos. Ou vazios, então, dependendo, tá cheio ou tá vazio? Mas tem resquício, você sabe que quando invasou o produto, né? Então, colocou o produto lá dentro, sempre fica resquício de produto. Então, independente disso, como é material inflamável, não tem jeito. O que mais nós temos? Operações de desgaseificação, decantação e reparo de vasilhames também tem. Por quê? Porque tá reparando o vasilhame. Então, e outra, lembra que assim, os vasilhames para transportar precisam estar identificados, rotulados, tem uma série de outras regrinhas aí que a gente vai precisar cumprir para fazer o transporte desses produtos. Lembrando que assim, as pessoas que transportam produtos que são inflamáveis têm que ter curso, né? Dependendo do tipo de produto, tem que fazer o rotograma, que é a rota por onde ele vai passar. Tem dias também, então dependendo das cidades, tem dias que esses produtos podem passar, os horários. Os motoristas, né, e os ajudantes precisam ter cursos específicos, então não é tão simples assim. Então é uma questão que requer muito a nossa atenção, então requer um cuidado especial, um monitoramento bem efetivo ali de perto. Bom, mas continuando a nossa relação das atividades, então, operações e testes de aparelhos de consumo de gases e seus equipamentos, transporte de inflamáveis, né, líquidos e gasosos em caminhão-tanque. Tem transporte de vasilhames em caminhão de carga, então contendo inflamável, aí ele menciona a questão da carga, em quantidade total ou superior a 200 litros. E aí você vai precisar dar uma olhada no anexo da norma, que são os itens 4.1 e 4.2, você precisa dar uma olhadinha no anexo, porque a norma é um pouquinho mais extensa. Então, transporte também de vasilhames, daí no caso pode ser em carreta ou caminhão de carga contendo inflamável gasoso e líquido também, só que em quantidade superior a 135 quilos, então percebe que tem uma diferenciação, então tem diferenciação de quantidades, então a gente tem que ficar esperto nessa questão. E operações em postos de serviço e bombas de abastecimentos de inflamáveis líquidos, posto de gasolina, por exemplo.
né? Então, a gente tem carro, precisa abastecer, não tem jeito, né? Então, o frentista, nosso amigo vai lá, abastece e ele tem direito a esse adicional. No anexo 2, que trata sobre atividades ou operações como inflamáveis, dentro da NR16, que é periculosidade, você vai encontrar 8 tipos de serviços, atividades e operações que ele está caracterizando como periculosas por causa da questão dos inflamáveis. Então, eu listei aí para a gente discutir esses 8 tipos. Só que eles têm subdivisões, então por isso que a norma fica um pouquinho mais extensa. Então tem subdivisões. Por causa dessas subdivisões, a gente vai falar no próximo vídeo das subdivisões. Então aí a gente esclarece dentro de cada um dos tipos as subdivisões que tem. E também falaremos da parte da área de risco. Por quê? Porque você não pode se esquecer, não é só aquele pessoal que está manuseando diretamente o produto inflamável, mas tem o pessoal que transita aqui dentro da área de risco e esse pessoal vai ter direito também. Ou, às vezes, a operação é dentro, por exemplo, você tem um almoxarifado de produtos inflamáveis. As pessoas que trabalham ali dentro têm direito, tudo bem, ele está transportando o almoxarife, mas e a pessoa que está no administrativo do almoxarife e fica ali dentro? Ela não manuseia, mas ela está dentro da área de risco, então ela vai ter o direito. Então, só tem que ter atenção a essas questões, tem que ter atenção às pessoas que estão manuseando e as pessoas que estão dentro da área de risco por causa da estocagem do material. Bom, voltando aos 8 tipos da subdivisão das atividades, operações e serviços, a gente vai ter serviços de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames inflamáveis. Você tem serviços de operação e manutenção também de inflamáveis gasosos e liquefeitos, armazenagem de inflamáveis. Então, às vezes a indústria tem uma área de armazenagem, porque precisa, às vezes, usar algum tipo de produto químico inflamável no processo produtivo. Não tem como, então tem que ter. Armazenagem inflamável gasoso, liquefeito, em tanques ou vasilhames. Então, perceba que um é só líquido, o outro é gasoso. Então, subdivide os itens aí. Operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, posto de gasolina, por exemplo. Outras atividades, tais como manutenção, lubrificação, lavagem de viaturas, mecânica, eletricidade, escritórios de vendas e gerências. Então, isso tudo está relacionado, mas assim, ele remete ao antigo Ministério do Trabalho. Só que onde está o Ministério do Trabalho, a gente vai entender como Ministério da Economia agora, porque mudou e a NR16 não passou por alteração, tá? Enchimento de quaisquer vasilhames, com líquidos inflamáveis, e enchimento de qualquer vasilhames, né, seja eles cilindros, botões com inflamáveis gasosos liquefeitos. Tem um detalhe aí. Se a embalagem ela for certificada, aí não tem direito. Então, perceba de uma forma geral que o anexo 2 da NR16, onde fala sobre atividades ou operações com inflamáveis, na maioria das vezes as atividades ou operações é armazenamento, produção, transporte, processamento. Então, são aquelas pessoas que estão diretamente na operação do processo, né? Como é que vai funcionar o processo, como é que vai produzir, vai transportar. Então, ela vai estar em contato, né, com a embalagem daquele produto que é inflamável. Mas nós temos também as pessoas que trabalham naquela área, mas elas não manuseiam o produto. E essas pessoas estão na área de risco. Então, o assunto de risco vai ser para o nosso vídeo parte 2. Então, fique aí ligado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dúvidas e comentários, deixe aí abaixo, eu tenho o maior prazer em responder. E não esquece de deixar o joinha, tá bom? Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.